Então, toda essa conversa nossa foi para que a gente entendesse o sentido por trás dessa notação. E agora eu pergunto, né? Olhar para essa notação agora faz mais sentido? Sim ou não? Dá para saber o que significa, né? Dá para saber, inclusive, por que tem o dx ali, né? Porque simplesmente o dx estava lá e a gente tinha que passar ele multiplicando e ele aparece lá, né? Então, e aí, claro, né, assim, quando a gente abandona a ideia de infinitésimo, né, aí, de fato, isso vira apenas uma notação, né? Dx ali não é mais aquela diferença infinitesimal, porque a gente não aceita isso na matemática, a gente não tem uma definição matemática para isso. Então, de fato, isso vira apenas uma notação. Mas é uma notação que tem um nexo, que tem uma história, que tem um significado assim, bastante interessante, inclusive, né? E é importante que a gente saiba disso, né? Eu acredito que, assim, talvez tão, ou até mais importante do que simplesmente ensinar a integrar, levar o aluno e a aluna a descobrir os nexos por trás dessas ideias. Eu acho que isso é o que encanta, isso é o que cativa, né? É isso que nos atrai para nos apropriarmos daquelas ideias, né? É isso que ajuda a quebrar aquele bloqueio, né, em relação à matemática. É isso que ajuda a virar aquela chavinha de que matemática não é para mim. Não, matemática é para você, sim, né? Basta você querer. Matemática é nossa, por direito, né? É direito nosso de nos apropriarmos dessas ideias que são, né, fruto do pensamento humano, né, e fica para as gerações. Então é direito nosso isso, né? Então eu acho importante, né? Gastei aí um bocado de tempo aqui da nossa aula para trazer isso para vocês, mas eu acredito que isso é tempo bem gasto. Ok, então temos esse conceito, né? O que nós chamamos de integral indefinida, a notação é essa. Então só, né, juntando tudo, né? Então, se f é uma primitiva particular, se f zona é uma primitiva particular de fzinha, então o que é a integral indefinida da f de x dx? Assim, o conjunto de todas as primitivas é dado precisamente pela primitiva particular mais uma constante arbitrária, f de x mais c, né? E vamos fazer alguns exemplos, né? Então, essencialmente o que a gente vai fazer é lembrar do que a gente já sabe das derivadas e pensar ao contrário, né? Então, por exemplo, f de x igual a x, função identidade, né? Quem é a função que a gente deriva e o resultado da x? Quem é a função que a gente deriva e o resultado da x? Aí você pensa, nossa, não sei. Eu sei quem é que a gente deriva o resultado da 2x, né? A que a gente deriva o resultado da 2x é x ao quadrado. Agora, a que dá x, aí você me pegou, né? Bom, mas você sabe qual que é a função que você deriva o resultado da 2x, passa esse 2 para o lado de lá, né, já que a derivada tem aquela propriedade da constante sair para fora, né, então a constante pode passear para onde ela quiser. Então, você passa esse 2 dividindo do outro lado, e aí você descobre uma primitiva para f de x igual a x, né, que é precisamente x ao quadrado sobre 2. Concordam que se a gente deriva x ao quadrado sobre 2, o resultado dá x? Todo mundo concorda com isso? Sim, né? Então, se x ao quadrado sobre 2 é uma primitiva de x, então quem são todas as outras? Ou seja, quem é a integral indefinida de x? Quem é a integral de x dx? É justamente o conjunto de todas as primitivas, que é dado por x ao quadrado sobre 2 mais c, onde c é uma constante arbitrária, né? Aqui estão todas as funções que, quando você deriva o resultado da x, da função identidade, certo? Em geral, né, se f de x é x elevado a alfa, alfa aqui pode ser qualquer número real. Aliás, quase qualquer número real, com exceção de 1, que é o menos 1. Né? Lembra que para derivar a função que é potência, assim, né, x elevado a alfa, a gente aplica a regra do tombo, né? A regra do tombo é assim, derivada de x elevado a alfa é alfa x elevado a alfa menos 1. O que a gente está querendo aqui é o processo inverso. Eu quero botar a derivada dentro da máquina inversa e sair com a primitiva aqui em cima, né?
Então, quem é a função que eu derivo e o resultado dá x elevado a alfa? Concordam comigo que essa função é justamente x elevado a alfa mais 1 dividido por alfa mais 1? Né? É sempre mais fácil assim, se você já tem a proposta de quem é a integral indefinida, pega aquilo que está do lado direito e deriva. Se aquilo que está do lado direito, quando você derivar, dá a função que está ali dentro da cobrinha, né, que a gente chama de integrando, então dá a função que está no integrando, é porque essa integral é aquilo lá mesmo. Então, se eu derivo x elevado a alfa mais 1 dividido por alfa mais 1 mais c, o resultado dá x elevado a alfa, aplicando a regra do tombo, dá ou não dá? Dá, não dá? A regra do tombo para a derivada de x elevado a alfa mais 1 vai ser alfa mais 1 vezes x elevado a alfa mais 1 menos 1. Alfa mais 1 menos 1 vai dar alfa lá no expoente. E o alfa mais 1 que desceu da regra do tombo, ele vai cancelar com esse alfa mais 1 que está embaixo lá. Concordam que no final vai dar o x elevado a alfa? Sim? Faz um joinha quem está com a câmera ligada aí para eu saber se concorda ou não. Beleza. Quem está com a câmera desligada, faz um joinha no chat. Tá? Devia ter, né? Eles deviam botar emoji, né, no chat. Poxa, né? Não dá nem pra gente botar o joinha, não dá nem para curtir as mensagens do chat, né? Poxa. Então, essa é a integral indefinida de x elevado a alfa. Vocês conseguem ter alguma ideia do porquê que o alfa igual a menos 1 está excluído disso? Então, Vitor, você pode fazer a regra do quociente, sim. Lembrando que quando você derivar a função de baixo, a derivada vai ser zero porque é constante. Só que você pode usar aquela regra que diz que quando você tem uma constante ali multiplicando, você fala, mas a constante não está multiplicando, ela está dividindo. Tudo bem, então você pode pensar que você está multiplicando por 1 sobre alfa mais 1. Então você quer derivar 1 sobre alfa mais 1 vezes aquela outra função. Na derivada, a constante sai para fora. Então você pega esse 1 sobre alfa mais 1 e põe para fora da derivada. E aí deriva x elevado a alfa mais 1. A derivada vai dar alfa mais 1, x elevado a alfa. Né? E aí o alfa mais 1 que caiu da derivada vai cancelar com o 1 sobre alfa mais 1 que você tinha na frente. Certo? Mas assim, se você... Não, eu quero usar a regra do quociente. Posso? Pode. No fim você vai chegar na mesma coisa. Certo? Mas não precisa pelo fato de ser constante. Certo? Se não fosse constante, aí você está certíssimo. A gente teria que fazer regra do quociente. Me diz aí se fez sentido. Beleza. Então, assim, fica claro para vocês por que aqui nessa regra, nessa expressão, o alfa igual a menos 1 está excluído da história? Por que ele está fora dessa história? Vocês conseguiram ver alguma coisa aí que faz com que, olha, realmente, alfa igual a menos 1 daria ruim? Conseguem ver onde daria ruim aí? Né? Tem um quociente ali, né? E aparece o alfa mais 1 lá no denominador. Se o alfa for menos 1, aquilo ali vai dar zero embaixo, né? E aí lascou. Então, de fato, essa regra não se aplica para alfa igual a menos 1. Mas aí a pergunta é, tá, e esse caso, né? E o caso alfa igual a menos 1, como é que fica? Essa que é a dúvida, né? Já que não dá para pôr emoji no chat do Meet, eu ponho emoji no PowerPoint, né? Porque no PowerPoint eu posso, né? Então, se eu posso, eu ponho. Bom, mas e quem que é o caso alfa igual a menos 1, né? O caso alfa igual a menos 1 é quando a potência alfa vai ser trocada por menos 1, ou seja, f de x vai ser x elevado a menos 1, né? X elevado a menos 1 x elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x, certo? Então a pergunta aqui é, quem é ou quem são as funções cuja derivada dá 1 sobre x, né? Você se lembra lá do cálculo A, né, para quem é do cálculo A, para quem é do cálculo 1, né, você se lembra de algum momento na sua vida, né, pode ser nos encontros informais comigo, ou em qualquer outro contexto, de alguma função que quando você deriva, o resultado dá 1 sobre x?
Se lembram? ln de x, perfeito, Renato, perfeito. Só que aqui tem um detalhe. Lembra que eu falei com vocês que as funções aqui estão sempre definidas em intervalos? Né? Quando eu falo de 1 sobre x, eu não posso considerar ela definida em toda a reta, exceto no zero, porque isso não é intervalo. Eu tenho que escolher, ou eu vou pegar a parte positiva, ou eu vou pegar a parte negativa. Se eu pego a parte positiva, ou seja, 1 sobre x, com x maior que zero, então você está certíssimo. A primitiva é ln de x. Agora, se eu pegar a parte negativa, ou seja, 1 sobre x para x menor do que zero, aí quem vai aparecer como primitiva não é ln de x, inclusive porque ln de x para x negativo não faz sentido, né? O que vai aparecer é ln de menos x. Então, se x é positivo, a primitiva é ln de x. Se x é negativo, a primitiva é ln de menos x. Então, de modo geral, a primitiva de 1 sobre x é ln do módulo de x. Né? Porque se é positivo, é x. Se é negativo, é menos x. Mas isso é a mesma coisa que tomar módulo, não é? Então, integral de 1 sobre x não é ln de x, porque a gente não sabe qual é o sinal de x. Eu sei que ou ele é positivo, ou ele é negativo. Então, para poder englobar os dois casos, então a gente coloca esse módulo. Tudo bem? Fez sentido para vocês? Hã? Então, para quem não tinha essa informação, ou até não lembrava, né? Então, derivada de ln de x é igual a 1 sobre x. Certo? Portanto, a primitiva de 1 sobre x é o ln, não de x, mas do módulo de x, porque aqui eu posso considerar x tanto positivo quanto negativo. Ok, gente? Então, aqui a gente tem mais uma integral indefinida que a gente considera como imediata. Assim como essa daqui, né? Se eu derivo o seno, o resultado dá cosseno. Certo? Então, se eu integrar o cosseno, qual vai ser o resultado? Se a derivada do seno é cosseno, então a integral do cosseno é o quê? Seno mais constante. Não pode esquecer da constante, viu, gente? Se esquecer da constante, a resposta fica errada. Porque a integral indefinida é o conjunto de todas as primitivas, e não apenas uma. Então, se derivada do seno é cosseno, integral do cosseno é seno mais constante. Né? Da mesma forma como se se a derivada do cosseno é menos seno, então a integral do seno é menos cosseno mais constante. Certo? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Beleza. Algumas propriedades, assim, que só a partir do próprio conceito de integral indefinida a gente consegue enxergar. Na verdade, são propriedades que vêm da derivada. E que se valem para a derivada, valem também aqui. Primeiro, derivada da soma não é soma das derivadas? Então, integral da soma é soma das integrais. Né? Derivada da diferença não é diferença das derivadas? Então, também, integral da diferença é a diferença das integrais. Né? Quando você está derivando e tem uma constante lá dentro, você não pode pôr a constante para fora da derivada? Então, também, você pode pôr a constante para fora da integral. Né? Essas propriedades essencialmente dizem que o operador de integração é um operador linear, né? Se você não tá, né, se você não precisa desse conceito, é só ignorar essa informação, né? Então, um exemplo. Se eu quero calcular a integral desse polinômio aqui, né? Integral de x ao cubo menos 4x quadrado mais 5x mais 2. Bom, primeiro uso a propriedade, né, de que integral da soma é soma das integrais. E integral da diferença é diferença das integrais. E aí separo, isso fica integral de x ao cubo menos integral de 4x quadrado mais integral de 5x mais integral de 2x, de 2 dx, melhor dizendo. E agora uso a terceira propriedade, que a constante pode sair para fora da integral. Então, coloquei ali, ó, 4 para fora, o 5, 2, né? E agora eu vou resolver cada uma dessas integrais. A primeira ali, a integral vai dar x² sobre 4, né?
A segunda vai dar x ao cubo sobre 3, multiplica pelo menos 4, que já estava na frente. A terceira vai dar x ao quadrado sobre 2, multiplica pelo 5, que já estava lá, né? A quarta, percebem ali, ó, quando eu tirei o 2 da última integral, perceberam que ficou integral de dx? Perceberam que ficou integral de dx? O que dá integral de dx? Lembra que integral, a cobrinha, é o S de soma infinitesimal? E o D é o D de diferença infinitesimal? E eles não são processos inversos um do outro? Então, soma infinitesimal da diferença infinitesimal aplicada no x vai dar o que isso? X, né? Mas é isso mesmo? É isso mesmo. É assim, corta, corta, e aí dá certo? Dá certo, né? Corta, corta que dá certo, desde que você não esqueça da constante no fim, que aí deu tudo errado, né? Desde que você não esqueça da constante, é corta, corta mesmo, né? Cortou, cortou, ficou x, ó. Tinha 2 integral de dx. Corta a integral com o d, corta a soma infinitesimal com a diferença infinitesimal, o resultado vai dar 2x, mais a constante, né? Falam, poxa, mas não tinha que ser uma constante para cada integralzinha dessa que resolveu? Sim, é uma constante para cada uma dessa. Só que são constantes arbitrárias. No fim das contas, eu tenho uma constante para uma para outra, uma para outra, eu somo todas elas e chamo essa galera de C, certo? Você não precisa pôr um monte de constantes, né? Você pode pôr uma só representando todas, certo? Essas constantes, elas são arbitrárias. Só preciso ter esse cara ali garantindo que aquilo percorre todo o conjunto dos meus reais, certo?